Você já parou para pensar quantas vezes por dia você fala com Deus, mas não o escuta? Quantas orações são feitas como quem cumpre um protocolo, uma formalidade religiosa, mas sem realmente entrar na presença dele? A comunhão verdadeira com Deus não é sobre palavras bonitas ou momentos devocionais perfeitos. É sobre estar com Ele de um jeito que transforma quem você é por dentro. É sobre aprender a ouvir sua voz no meio do barulho da sua vida. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente sai da superfície e mergulha numa relação real com o Criador? A verdade é que muitos de nós confundimos atividade religiosa com intimidade espiritual. Vamos à igreja, lemos a Bíblia, oramos antes das refeições, mas no fundo, continuamos vazios. Continuamos distantes. O profeta Isaías disse algo forte sobre isso quando transmitiu as palavras de Deus. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso não é sobre julgar ninguém, mas sobre reconhecer uma realidade que dói. É possível estar perto de Deus em aparência e longe dele em essência. Comunhão não é um evento. Não é algo que você agenda uma vez por semana ou reserva para os domingos pela manhã. Comunhão é um estado de espírito, uma disposição do coração que se cultiva no dia a dia. É como um casamento. Você não mantém a intimidade com seu cônjuge só porque fez votos um dia. Você a mantém porque escolhe estar presente, escolhe ouvir, escolhe compartilhar a vida. Com Deus não é diferente. A comunhão verdadeira acontece quando você para de tratá-lo como um gênio da lâmpada que resolve problemas e começa a tratá-lo como aquele que sustenta sua própria existência. Pense em Moisés. Ele subia ao monte para se encontrar com Deus, e quando descia, o rosto dele brilhava. As pessoas viam nele a glória de Deus refletida, mas aquilo não era mágica, era o resultado de tempo gasto na presença do Eterno. Moisés conversava com Deus face a face, como quem conversa com um amigo. E isso mudava Moisés. Ele não saía do monte do mesmo jeito que entrava. A comunhão transformava a forma como ele via o mundo, como ele liderava, como ele tomava decisões. Quando você realmente está com Deus, você não sai o mesmo. Alguma coisa em você muda, se renova, se redefine. O problema é que vivemos numa época em que parar é quase um pecado. Estamos sempre correndo, sempre ocupados, sempre conectados a 1000 coisas ao mesmo tempo. E no meio dessa pressa toda, perdemos a capacidade de simplesmente estar. Estar com Deus requer silêncio, requer que você desligue as notificações, feche a porta do quarto, sente-se e respire. O Salmo 46 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se não é fácil, mas é necessário, porque é no silêncio que você consegue ouvir o que Deus está falando, e Ele está sempre falando o tempo todo. Só que muitas vezes a gente não está ouvindo. Ter comunhão com Deus de verdade também significa ser honesto com Ele. Não adianta nada você chegar diante de Deus fingindo que está tudo bem quando por dentro você está em pedaços. Deus não precisa das suas máscaras. Ele vê o que está escondido, o que você nem tem coragem de admitir para si mesmo. Olha o que o rei Davi fazia. Ele derramava a alma diante de Deus. Nos Salmos, a gente vê Davi chorando, gritando, reclamando, questionando, e Deus não se ofendia com isso, porque comunhão não é sobre perfeição, é sobre verdade. Deus prefere a sua sinceridade bagunçada à sua religiosidade arrumadinha. A Bíblia diz que Deus é espírito, e aqueles que o adoram precisam adorá-lo em espírito e em verdade. Isso significa que a comunhão acontece num nível mais profundo do que o físico, mais profundo do que o emocional. Ela acontece no seu espírito, naquele lugar mais íntimo do seu ser, onde só você e Deus têm acesso. E é ali, nesse lugar secreto, que você encontra paz. É ali que você encontra força. É ali que você encontra direção. Mas para chegar ali, você precisa despir-se de tudo o que é superficial e permitir que Deus veja e toque as partes de você que você esconde do mundo. John Piper, um dos grandes teólogos e pastores dos Estados Unidos, escreveu algo poderoso sobre isso. Ele disse que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E essa satisfação não vem de coisas, não vem de conquistas. Ela vem de estar com Ele, de conhecê-lo de verdade.
de experimentar a sua presença de uma forma tão real que nada mais consegue preencher aquele vazio. Porque o vazio que você sente não foi feito para ser preenchido com relacionamentos, com sucesso ou com prazeres temporários. Ele foi feito para ser preenchido com Deus. Agora, vamos falar de algo prático. Como é que você cultiva essa comunhão no meio da correria do dia a dia? Primeiro, você precisa de consistência. Não adianta querer ter intimidade com Deus se você só busca Ele quando está desesperado. Comunhão se constrói com tempo, com repetição, com presença. Escolha um momento do seu dia, de preferência no começo, e separe para estar com Ele. Não precisa ser uma hora inteira, pode ser 15 minutos. O que importa não é a quantidade, mas a qualidade. O que importa é que você esteja ali de verdade, presente, inteiro. Segundo, aprenda a meditar na palavra de Deus. E meditar não é só ler, é mastigar, é deixar que o texto desça fundo, que ele mexa com você, que ele questione suas certezas e ilumine seus caminhos. O Salmo 1 fala sobre o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, e ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Repara, plantada, enraizada, firme. Isso é o que a meditação faz. Ela te enraiza em Deus, te firma nele, te dá sustento quando as tempestades vierem. Terceiro, ore sem cessar. E isso não significa que você tem que ficar de joelhos o dia inteiro. Significa que você vive numa atitude de oração, numa conversa contínua com Deus. Você fala com Ele enquanto dirige, enquanto trabalha, enquanto espera na fila. Você agradece pelas pequenas coisas, pede sabedoria para as decisões do dia, intercede por quem você ama. A oração se torna um estilo de vida, não um ritual isolado. E quando a oração vira estilo de vida, você começa a perceber a presença de Deus em lugares onde antes você não via. Quarto, pratique o jejum. E não estou falando só de jejum de comida, embora esse seja importante. Estou falando de jejuar das distrações, das redes sociais, das séries, do barulho. Às vezes, você precisa se afastar do que te consome para se aproximar de quem te sustenta. O jejum cria espaço, e nesse espaço, Deus pode falar, pode agir, pode revelar coisas que você não conseguia enxergar antes. Jesus disse que há certos tipos de liberdade que só vêm com oração e jejum. Então, se você quer uma comunhão mais profunda, experimente jejuar, experimente criar vazio para que Deus possa preencher. Quinto, viva em comunidade. Comunhão com Deus não acontece isolada da comunhão com as pessoas. O apóstolo João foi muito claro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Você não pode dizer que tem comunhão com Deus se você vive em guerra com todo mundo, se você não perdoa, se você não serve, se você não ama. A comunhão vertical com Deus sempre vai se refletir na comunhão horizontal com as pessoas. Sempre. E quando você vive isso, quando você ama de verdade, você experimenta Deus de um jeito que a solidão nunca vai te dar. Mas talvez a parte mais difícil de ter comunhão com Deus de verdade seja aceitar que você não tem controle de tudo. É render-se. É dizer, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. É reconhecer que você é pequeno, frágil, dependente, e isso vai contra tudo o que o mundo te ensina. O mundo diz que você tem que ser forte, independente, autossuficiente. Mas Deus diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você para de fingir que dá conta sozinho e se entrega a Deus, algo sobrenatural acontece. Você encontra força na fraqueza, paz no caos, esperança na escuridão. Rick Warren, pastor e autor do livro Uma Vida com Propósitos, ensina que fomos criados para a comunhão. Fomos feitos à imagem de Deus. E Deus, em sua essência triuna, vive em comunhão eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo. Isso significa que comunhão não é opcional. Ela faz parte da nossa natureza. Quando você não tem comunhão com Deus, você está vivendo fora do seu design original. E por isso você se sente vazio, perdido, sem propósito, porque você foi feito para estar com Ele. Você foi feito para carregar a presença dele dentro de você. E quando você vive isso, tudo muda. Agora talvez você esteja pensando, mas eu já tentei tantas vezes e não consegui. Eu oro,
e parece que Deus não está ali. Eu leio a Bíblia e as palavras não fazem sentido. Como é que eu persevero nisso? E a resposta é: não desista. Comunhão é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. Pode ser difícil no começo. Pode parecer que você está falando sozinho, mas continue. Continue buscando. Continue orando. Continue lendo. Porque Deus promete que quem o busca de todo o coração o encontra. E isso não é uma promessa vazia, é uma garantia. Tem uma história no Antigo Testamento que ilustra bem isso. O profeta Elias estava fugindo, com medo, cansado, querendo desistir. E Deus mandou ele ir até uma caverna. Lá, Deus passou na frente dele. Mas Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Deus estava num vento suave e delicado, quase imperceptível. E é assim que Deus fala muitas vezes. Não em furacões espirituais ou experiências mirabolantes, mas num sussurro, num toque leve no coração, numa paz que você não consegue explicar. E se você não estiver atento, você perde. Então, aprenda a prestar atenção nas coisas pequenas, nas coincidências que não são coincidências, nas palavras certas que chegam na hora certa, nos versículos que saltam da página e falam diretamente com você. E quando você falha, quando você passa dias sem buscar a Deus, quando você tropeça, não se condene. Não fique preso na culpa. Deus não está esperando você ser perfeito para ter comunhão com Ele. Ele está esperando que você volte. Sempre. Toda vez. O filho pródigo voltou para casa depois de perder tudo, e o pai correu ao encontro dele. Não esperou ele chegar. Não exigiu explicações. Apenas o abraçou. É isso que Deus faz com você. Toda vez que você volta, Ele está ali, de braços abertos, pronto para te receber. Então, o que você vai fazer com isso? Porque saber não é suficiente. Você pode ouvir tudo isso, concordar com tudo isso e continuar do mesmo jeito. Ou você pode escolher agir, escolher separar aquele tempo, escolher desligar o celular, escolher abrir a Bíblia, escolher conversar com Deus de verdade, escolher parar de correr e simplesmente estar. A comunhão com Deus não é um mistério inacessível reservado para os santos. Ela está disponível para você, agora, hoje. Basta que você queira, basta que você busque. E à medida que você cresce nessa comunhão, você vai perceber algo incrível. Você começa a enxergar Deus em todos os lugares. No sorriso de uma criança, no pôr do sol que você sempre ignorou, na música que toca no momento exato, na força que você encontra quando achava que não tinha mais. Deus deixa de ser uma ideia distante e se torna uma presença constante. E isso muda tudo. Muda como você acorda. Muda como você enfrenta os problemas. Muda como você trata as pessoas. Muda o sentido da sua vida. Ter comunhão com Deus de verdade é a coisa mais importante que você pode fazer nesta vida. Mais importante do que qualquer conquista, qualquer título, qualquer reconhecimento, porque tudo isso vai passar. Mas a comunhão com Deus, essa é eterna. Essa começa aqui e continua para sempre. E quando você entende isso, quando você realmente entende, você para de viver para impressionar as pessoas e começa a viver para agradar a Deus. E aí, você encontra liberdade. Você encontra paz. Você encontra propósito. Então, se você está ouvindo isso agora, saiba que não é por acaso. Talvez Deus esteja te chamando de volta. Talvez Ele esteja te convidando para uma comunhão mais profunda, mais verdadeira, mais transformadora. Não ignore esse chamado. Não deixe para depois, porque amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia. Agora é a hora. Deus está esperando por você. Não com cobranças, não com julgamento, mas com amor, com graça, com braços abertos. Se este vídeo tocou o seu coração de alguma forma, eu quero te pedir uma coisa. Deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Vamos orar por você, pela sua família e por aquele parente próximo que você sabe que está passando por alguma dificuldade. Deus conhece cada situação, cada dor, cada necessidade, e Ele está disposto a agir. Deixe também o seu like se esse conteúdo foi importante para você e se inscreva no canal para continuar crescendo espiritualmente com a gente. Que Deus abençoe você e que a comunhão com Ele
seja a base de tudo na sua vida.